Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje, módulo 7, multiplicar e dividir com algoritmos. Você já aprendeu que existem diferentes maneiras de realizar cálculos: mental, com estimativas, com algoritmos e com a calculadora. Precisamos conhecer todas essas possibilidades, pois, dependendo do contexto, um tipo de cálculo pode ser mais prático ou rápido que outro. No módulo 4, você trabalhou com os algoritmos da subtração. Neste, vamos retomar os algoritmos da multiplicação e da divisão, que você tem estudado desde o terceiro ano. Algoritmos da multiplicação. Observe a multiplicação 15 vezes 13, realizada de três maneiras diferentes: configuração retangular, algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. Os elementos da multiplicação são os fatores e o produto. Os fatores 15 e 13 foram decompostos em 10 mais 5 e 10 mais 3, porque o 15 nada mais é do que 10 mais 5 e o 13, 10 mais 3. No algoritmo da decomposição, você pode começar o registro do produto parcial pela ordem que preferir. 5 vezes 3 igual a 15 e 5 vezes 10 igual a 50. Ou 5 vezes 10 igual a 50 e 5 vezes 3 igual a 15. Mas vamos combinar de iniciar o cálculo pelos produtos da unidade. 5 vezes 3 igual a 15. Assim, ficará mais fácil compreender o algoritmo convencional. Observe a configuração retangular. A configuração retangular, então, os números, os fatores 15 e 13 foram decompostos. Então, 15 é 10 mais 5, 13, 10 mais 3. É uma ideia associada à multiplicação. Quando a gente quer saber o total de quadradinhos de uma configuração, não é necessário contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, um por um para saber quanto tem aqui. Basta eu multiplicar o número de linhas pelo número de coluna. Eu sei daí o total de quantos quadradinhos eu tenho aqui. Então, no caso, eu tenho 10 vezes 10. Então, é o número de quadradinhos de linhas pela coluna. 10. Então, eu tenho aqui, ó, o 10 e o 3, que é o 13. Eu fiz a decomposição dele. Então, eu quero saber, 10 vezes 10 é igual a 100. 10 vezes 3, que é o total de colunas, igual a 30. Então, eu sei que aqui tem 100, aqui tem 30. Vamos lá, a decomposição do 15. Então, eu tenho 10 e tenho 5, que é igual a 15. Aqui eu tenho 5 vezes 10. Aqui eu tenho 5 vezes 3. Então, eu sei que 5 vezes 10 é igual a 50. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, no algoritmo da decomposição, você pode começar o registro do produto parcial pela ordem que preferir. 5 vezes 3, que é igual a 15. 5 vezes 10, que é igual a 50. Ou 5 vezes 10, que é igual a 50. E 5 vezes 3, que é igual a 15. Mas vamos combinar de iniciar o cálculo pelos produtos das unidades. Então, olha lá, no caso, 5 vezes 3, que é igual a 15. Assim fica mais fácil quando a gente fazer o algoritmo convencional. Para eu ver o produto final, então, 100 mais 50 mais 30 mais 15 é igual a 195. Algoritmo da decomposição. Produto parcial é o resultado da multiplicação por 5. 10 mais 3, 10 mais 5. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 3 dá 30. E 10 vezes 10, 100. Aqui, o resultado. No algoritmo da decomposição, nós colocamos 13, nós vamos fazer a decomposição novamente. 10 mais 3. 15, 10 mais 5. Então, nós vamos multiplicar. Começo pela unidade. 5.
5 vezes 3 igual a 15. 5 vezes 10 igual a 50. Então, o 15 e o 50 é o produto parcial, é o resultado da multiplicação por 5. 10 vezes 3 igual a 30. 10 vezes 10 igual a 100. 30 e 100 é o produto parcial, resultado da multiplicação por 10. Vou somar. É igual a 195, o produto final, ou seja, eu fiz a decomposição dos meus fatores. Na forma convencional, 5 vezes 13, 65. 10 vezes 13, 130. Total, 195. Quando vamos fazer pelo algoritmo convencional, que é a maneira que vocês fazem, na maioria das vezes, eu não vou fazer a decomposição. Vou fazer 13 vezes 15. Começo pela unidade. 5 vezes 3 é igual a 15. O que eu fiz? Deixo 5 e vou subir 1. 5 vezes 1 é igual a 5, mais 1 igual a 6. Vou colocar um sinal de um número 0 ou também pode colocar um sinal de mais. Por quê? Eu vou isolar aqui, porque eu já fiz a multiplicação da unidade. Agora eu vou fazer da dezena, então vou começar aqui. Por isso, eu coloco um 0 ou mais. 1 vezes 3 igual a 3. 1 vezes 1 igual a 1. Eu vou somar. Então, esse produto aqui, parcial, é da minha multiplicação 5 vezes 13. Esse produto aqui, parcial, é a multiplicação do 10 vezes 13 que eu fiz agora. Aí, eu somo 5, 9 e 1, ou seja, 195. Todos dão o mesmo resultado. O método de fazer que é diferente. Observando esses procedimentos, o que há de comum e de diferente entre os dois algoritmos? O que vocês podem perceber? Comum que todos se referem à multiplicação, 15 vezes 13. A diferença está na forma de representá-la. Trocar ideias. Observe os procedimentos realizados para esses cálculos e responda: o que há de comum e de diferente entre os dois algoritmos? Você já percebeu que todos os três referem-se à multiplicação de 15 vezes 3. A diferença está na forma de representá-la. Atividade 1. Resolva as multiplicações de acordo com o que é pedido em cada item. Número 1. Registre as multiplicações e os produtos correspondentes na configuração retangular. Depois, represente as multiplicações nos algoritmos da decomposição. Letra A, 11 vezes 19. Aqui está pedindo para fazer das três formas: a composição retangular, o algoritmo da decomposição e o algoritmo convencional. Mas a professora vai deixar à vontade para que você realize esta operação aqui de multiplicação da forma que você achar melhor. Se você conseguir fazer dos três modos, excelente. Se você conseguir fazer apenas um, não tem problema. O importante é que você consiga realizar esta multiplicação. 11 vezes 19. O que eu sei? Que 11 é igual a 10 mais 1, não é isso? E 19 é igual a 10 mais 9. Então, você irá verificar aqui, ó. Eu conto a linha e depois a coluna, não é isso? Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 1. 10 e 1 vai ser o quê? A decomposição de 11. Aqui eu sei que eu tenho 10 e eu tenho 10. Não é isso? Então, eu tenho 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? Muito bem, 100. Aqui eu tenho 10 e aqui eu vou contar, eu tenho 9, ou seja, 19, certo? Se eu tenho 10 por 9 colunas, 10 vezes 9 colunas igual a
90. Aqui eu tenho 1 por 10 colunas. 1 vezes 10 igual a 10. Aqui eu tenho 1 por 9 colunas. 1 vezes 9 igual a 9. Agora, somando-se todos, 100 mais 10 mais 90 mais 9, quanto vai dar? Aí eu já tenho a resposta aqui. Some e dê sua resposta. Fez isso, você vai para o algoritmo da decomposição. Então, você irá fazer 19, não é? 10 mais 9, 11. 10 mais 1. Você vai fazer como foi feito aqui. 1 vezes 9, 1 vezes 10, 10 vezes 9, 10 vezes 10 e fazer a soma. Terminou? Convencional. O que eu vou fazer? 19 vezes 11. O convencional, como você está habituado a fazer. Ok? A mesma coisa na letra B, 24 vezes 23. Atividade número 2, resolva as multiplicações usando o algoritmo convencional. Aqui é a forma tradicional, mas você realiza da forma que você achar melhor. Então, você vai fazer 28 vezes 32, convencional. 112 vezes o 70, convencional, ok? Lembrando que você conhece as 3 formas e tem a opção de fazer aquela que você compreendeu melhor. Faça o registro das operações e envie para a professora. Não se esqueça da correção. Vejo você na próxima aula.